O tema da mensagem de hoje é vivendo por algo maior. Fala para quem está do seu lado, irmão, a gente tem que viver por algo maior. Fala para alguém do outro lado, fala, irmão, está na hora da gente viver por algo maior. Sabe, eu sinto no meu espírito uma convocação de Deus para esses tempos, e eu acredito que quem responder a esse chamado de Deus vai viver algo que sozinho jamais viveria. Deus está à espera de homens que queiram construir história com Ele. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O fato de você ter um chamado em Deus e você talvez ter um business ou um negócio ou trabalhar fora, não significa que as duas coisas não possam coexistir. Mas você sempre vai priorizar aquilo que você valoriza mais. Você sempre prioriza o que você valoriza. O problema em dizer para Deus que quando eu fizer tudo isso aqui que eu sonho, eu começo a me dedicar àquilo que você sonha, é que eu estou dizendo, primeiro eu vou construir a minha história e depois eu te chamo para caminhar junto comigo. Quantas vezes a gente fala para Deus, Deus, deixa primeiro eu concluir essa etapa, comprar essa casa, fazer a faculdade, deixa eu só fazer o meu pé de meia na América, deixa eu só me dedicar um pouco mais nesses 2 primeiros anos. Irmão, a Bíblia diz que nenhum de nós pode falar amanhã faremos, amanhã iremos, porque o amanhã Deus pertence, você só tem o hoje é o presente que Deus te deu, e é hoje que nós vamos construir uma história com Deus. E se amanhã Deus nos der um dia mais nós construiremos com Ele. Se Ele der mais uma semana a mais nós queimaremos por Ele. Se nós não temos o controle sobre o tempo, qual é o sentido de adiarmos algo que Deus está nos chamando para viver agora, construir agora, mergulhar agora? Eu falei sobre isso aqui, se eu não me engano, eu acho que foi aqui ou em Orlando, eu preguei na última semana da série que a gente fez lá. Eu falei sobre Pedro recebendo o convite mais poderoso de Jesus depois do maior romper da sua indústria de pesca. Se Jesus tivesse chamado Pedro para largar tudo e seguir com ele, enquanto o barco estava vazio, a resposta de Pedro poderia ser uma resposta pautada pela sua necessidade. Pedro podia olhar para os barcos e falar, cara, quer saber, eu não tenho nada a perder, as redes estão vazias, o barco está vazio, o meu negócio não está indo bem, quem sabe eu posso viver com ele algo melhor do que eu estou vivendo sem ele. Mas não foi assim o convite de Jesus para Pedro. Jesus prosperou Pedro, Jesus fez com que a colheita dele fosse tão grande, a pesca dele fosse tão abundante, que os barcos quase afundaram, as redes quase se partiram. E depois que ele experimentou o maior romper de milagre financeiro da sua indústria, Deus o convida para fazer com ele a sua história. Jesus fala, ei Pedro, você é um homem próspero agora, suas redes estão cheias, você pescou muito, você está bem financeiramente, mas se você abrir mão do que você acabou de viver, eu vou te tornar algo que você nunca viu. Irmão, olha para mim. A coisa mais gloriosa que tem em seguirmos com Deus quando a gente está no nosso melhor momento é que a gente nunca vai ser apontado pelo inferno como alguém que buscou Deus por uma necessidade, mas por uma decisão. O Senhor é a minha primeira escolha, independente da minha circunstância. No dia bom, Ele é bom. No dia mal também. Quando tudo prospera, Ele é bom. Quando tudo vai mal também. O Senhor é a minha primeira escolha, não é a minha última opção quando tudo vai mal. Quantas vezes a gente já disse, irmão, na boa, com o que você está vivendo, acho que só resta orar. A gente coloca como a última opção aquilo que na verdade deveria ser o que libera o nosso destino. Irmão, deu tudo errado? Cara, fala com Deus. A única coisa que eu posso fazer por você é orar por você. Não, essa é a coisa mais poderosa que alguém pode fazer por você, é liberar o seu destino. Eu lembro que eu preguei uma palavra algumas semanas atrás chamada Uma Casa Governada por Príncipes, e uma das funções, uma das características dos príncipes é liberar destino. Irmão, quando um príncipe libera uma palavra, aquilo muda a história do seu povo. O que Deus nos chamou para viver é viver num lugar onde as nossas palavras liberam destino. As nossas palavras geram esperança, as nossas palavras levantam um abatido, as nossas palavras fazem pessoas voltarem a sonhar os sonhos de Deus. É para esse lugar que Deus te chamou. Então a palavra de hoje é vivendo por algo maior, e eu acredito de verdade que Deus está à espera de homens que queiram fazer história com Ele. Deus está à procura de homens que queiram viver os sonhos dEle, e por mais que isso pareça óbvio, irmão, isso é muito mais escasso do que você imagina.
A galeria dos heróis da fé não carrega a quantidade de pessoas que Deus chamou, carrega a quantidade de pessoas que corresponderam ao chamado que Deus fez. Poderia ter sido 10 vezes maior a galeria dos heróis da fé. O número de avivalistas da nossa geração poderia ser 100 vezes maior. O número de empresários que sustentam o mover de Deus através da igreja poderia ser milhões de vezes maior. O número de intercessores poderia ser milhares de vezes maior. Irmão, olha para mim. O número de pessoas que corresponderam ao chamado de Deus sempre vai ser menor do que o número de pessoas que Deus chamou e não corresponderam. Porque se todo mundo que ouviu de Deus algo correspondesse ao que Deus falou, a gente não teria problema, por exemplo, com voluntários, ou mantenedores, ou doadores, ou pastores, ou mestres, ou avivalistas, ou apóstolos. A gente teria problema para como a gente vai organizar tantas pessoas ativadas em Deus, que sabem o que carregam e querem construir algo com Deus. E aí o problema bom seria, a gente precisa estender as tendas, porque não comporta mais a quantidade de pessoas nesse lugar que Deus plantou. E aí começa uma semeadura, começa o envio, começa a expansão, começa a multiplicação. Mas esse não é um problema da igreja. Infelizmente esse bom problema não é um problema que a igreja enfrenta. Irmão, viver por algo maior significa entender que o que Deus te deu é para além de você. O que Deus te confiou vai além de você. Os talentos que o Senhor derramou para você não são só para você. Irmão, olha para mim. Nenhuma árvore em qualquer momento da história experimentou o sabor de qualquer um dos seus frutos. Nenhuma macieira experimentou o quão doce é a maçã que ela gera. Nenhuma mangueira experimentou o quão delicioso é a manga que ela gera. Por quê? Porque os frutos não são para si, os frutos são para os outros. E quanto mais doces são os meus frutos, e quanto mais eu frutifico, e quanto mais sombra eu gero, maior é o mover de Deus sobre a minha vida. Se eu tentar reter, eu vou ter frutos para poucos. Se eu deixar Deus fazer, eu vou alimentar gerações, nações, multidões. Você está comigo? Diga amém. Irmão, se uma pessoa for ativada nessa palavra de hoje, eu já estou contente, porque uma pessoa ativada lidera milhares de pessoas. Mas milhares de pessoas distraídas não conseguem liderar nem a si mesmo. Um avivalista muda a história de uma nação. Você lembra da história do gadareno? Ele era endemoniado, ele se feria, ele se machucava, todo mundo tinha medo dele. Ele era conhecido na cidade por conta dos demônios que afligiam ele. Era uma legião de demônios. Mas depois que ele é liberto, aquele homem entendeu que ele poderia ser alguém que vai viver agora o ordinário com Deus, ou ele poderia se tornar alguém que carrega algo de Deus. Irmão, a Bíblia diz que aquele endemoniado gadareno se tornou um apóstolo e pregou para uma Decápolis. Na época, Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Você tem noção que alguém que era famoso por ser endemoniado agora está sendo um evangelista em mais de 10 cidades, pregando o evangelho, mudando histórias, libertando cativos, curando enfermos. Agora, a verdade é que quem muito foi perdoado, muito ama. A Bíblia fala a respeito disso. E o problema das vezes do nosso passado ser bonzinho demais, eu acho que é que a gente fica manso demais depois que se converte. A gente tem que lembrar do inferno que Deus tirou a gente, irmão. E a gente precisa entender que tem mais pessoas nesse lugar. O lugar não foi desocupado depois que você saiu. Ainda tem uma geração inteira esperando você ir lá resgatá-los. Sabe, o que José, olha que louco isso, o que José viveu quando foi esquecido por alguém que ele liberou o destino, eu creio que é a mesma sensação que muitos dos nossos que ainda não foram tocados sentem quando vê a gente saindo do lugar de morte para um lugar de vida, mas não voltando para buscá-los. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que a Bíblia está dizendo é que a igreja vai invadir o inferno, sacudir o inferno, saquear o inferno, e as portas do inferno não permanecerão de pé quando a igreja avançar. Você quer respaldo bíblico para isso? A pessoa de Jesus, irmão, a redenção se manifestou porque a vida experimentou a morte. Por 3 dias habitou no meio do Sheol, no meio do Hades, no meio do inferno, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E é essa dinâmica da fé que Deus tem para nós. Fomos reconciliados com Deus, mas nós precisamos entender que tem uma geração que ainda não foi. Sua prosperidade não para em você, irmão. Jesus não morreu para você ter um cartão de crédito ilimitado, comprar um bom carro e that's it. É muito mais do que isso. Você está comigo? É muito mais do que isso. Deus não tem filhos preferidos.
Por que dá a uns mais do que dá a outros? Por que alguns vivem coisas que outros não vivem? Deus não tem filhos preferidos, mas a verdade é que existem filhos que fizeram dele o seu preferido. E é por isso que está vivendo essa reciprocidade. Irmão, a melhor coisa que aconteceu nos meus últimos meses foi poder de fato pisar no Brasil de novo e poder voltar a sonhar coisas com Deus lá, porque a palavra que Deus me deu, e eu já compartilhei isso aqui em algum momento, é que não é para eu tirar nada da nação. Ele falou: se você não usurpar a nação, eu vou te dar das nações. Se você não saquear a nação, eu vou te dar das nações. Pastor, é possível, mesmo com o ministério, saquear as nações? Irmão, infelizmente é uma das coisas que mais tem acontecido. Se a minha influência foi Deus quem deu, eu vou ter que prestar contas com quem me deu isso. Se a palavra é Ele quem confiou, eu vou ter que prestar contas com quem confiou isso. Irmão, 7.000 pessoas numa terça-feira à noite em BH não é normal. E eu tenho que entender que se Deus está fazendo algo além do normal, Deus tem uma expectativa além do normal. E eu não quero estar com mãos vazias quando o dono dos talentos voltar para perguntar o que eu fiz com eles. A Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. O dono dos talentos, ele volta, e aqueles que multiplicaram o que receberam, receberam ainda mais, e aqueles que não fizeram nada com o que receberam, até o pouco que lhe foi dado será removido. É uma palavra de encorajamento para quem quer despertar, mas é uma palavra de denúncia para quem está satisfeito com um pouco. Irmão, olha para mim, você foi chamado por Deus para ser voz de Deus na sua geração. Pastor, mas eu não prego, nunca foi sobre pregação. Pastor, mas eu não canto, nunca foi sobre música. Nunca foi sobre plataforma, irmão. A igreja não se resume a uma plataforma, a igreja não se resume a alguns poucos que falam em nome da igreja. A igreja somos nós. O avivamento passa pelas nossas casas, o mover sobrenatural começa dentro das nossas casas. Você está comigo? Diga amém. Tiago 2,26 diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu fui para o Brasil e os meus sonhos eram uma cruzada de milagres em várias cidades, sem nenhum custo. Aí alguém me falou: pastor, você já viu os custos? A gente começou a levantar alguns valores. Os custos são altos, cara. Só nessa cidade, se a gente fizer no estádio, o custo pode ser 600, 700 mil. Eu falei: irmão, para pensar comigo. Se o custo for 1 milhão e Deus levantar 10 príncipes que vão ofertar 100 mil, 50 mil pessoas podem acessar de graça, porque 10 pessoas pagaram a conta. E é esse mover que está começando a acontecer. Eu fui almoçar com algumas pessoas do meu time lá no Brasil, com 2 doadores da cruzada. Um deles é uma mulher, participou do Nobel de Educação, o Prêmio Nobel de Educação. Já palestrou em mais de 13 países, é uma conferencista internacional. E pela primeira vez na vida, ela entrou numa igreja evangélica, quando eu fui pregar em Alphaville. No almoço, no meio da cafeteria, o Bruno estava lá de testemunha, o Brandão, o Léo, o Igor, o Thiago. Essa mulher chorando copiosamente, ela falou algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse: eu trocaria tudo que eu já vivi na minha vida para experimentar só o que eu experimentei naquela noite. Olha isso, irmão. Ela disse: quando a igreja começou a cantar Yeshua numa só voz, eu me senti parte daquilo. Ela falou: eu nunca vou me esquecer daquilo que eu experimentei. A dinâmica do reino é a seguinte, irmão: Deus sempre te dá mais para você entregar mais. Deus te dá mais para você ter mais para entregar. Por isso que quem é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Porque se você não consegue ser fiel no pouco, como Deus vai confiar para você muito? Se você não consegue ser fiel em cuidar da tua casa, em um dia na semana estar servindo ao Senhor e priorizar Ele, porque você está cansado demais, ou porque alguém te ofereceu uma diária que é o dobro do valor habitual, ou por qualquer outra desculpa que a gente utiliza para não mergulhar mais. Irmão, se você não consegue cuidar da tua casa um dia na semana, filho, como que eu vou te confiar uma geração ou nações? Se a gente não consegue ser fiel no dízimo quando ganha $2.000, como o Senhor vai confiar para mim $200.000? Ah, pastor, desculpa, eu tenho um bloqueio quando o assunto é dinheiro. Irmão, guarda isso, eu estou falando para pastorear o teu coração. Você está comigo ainda? Diga amém. Se dinheiro não faz parte do teu culto de adoração, então o dinheiro não deve fazer parte das suas orações também. Desculpa, eu não gosto de misturar dinheiro com fé, então nunca ore a Deus pedindo provisão. Faz sentido?
Na hora de entregar, não, eu acho que essas coisas não se misturam. Na hora de receber, Pai, abre as comportas dos céus. Espera aí, a conta não fecha. Para dar, o dinheiro é sujo na tua adoração. Para receber, ele é puro no teu milagre. Percebe que muitas vezes a gente é incoerente? Pô, mas 10%, cara, faz as contas. 10% de quem não tinha nada? Se tudo que eu tenho é dele, se tudo que eu carrego ele me deu. Irmão, olha para mim. Em Gênesis a Bíblia diz que quando o homem foi feito, ele foi feito segundo as mãos de Deus, mas ele só passou a viver quando Deus soprou o fôlego sobre a criação. A gente era barro, até que quando ele sopra o Espírito sobre nós, a gente se tornou filho. Então o fôlego que eu carrego, ele me deu. A fé que eu tenho, foi ele quem deu. Ele é o autor e consumador da minha fé. Você percebe o amor que você tem pelos seus filhos? Você só tem porque Deus chamou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você acha que o André é bonzinho e o André preferiu abrir mão de dinheiro porque ele é muito bonzinho? Não, irmão, até isso foi o próprio Deus que colocou em mim essa empatia, a compaixão, o desejo por viver por algo maior, o anseio por fazer algo que aponta para a eternidade. Isso não vem de nós, é Deus que coloca em nós. A diferença é que tem pessoas que entendem o que Deus está chamando e tem gente que está fingindo que ainda não ouviu o que Deus está falando com você. Eu estava falando ontem ou anteontem com alguém. Foi sobre algo que eu vivi na primeira noite em Alphaville. Veio uma pessoa, ele é apresentador de TV, ele falou: cara, eu queria ter metade do que você carrega. Eu falei: você pode ter tudo, irmão. Aí ele parou, ficou me olhando. Como que eu tenho tudo? Eu falei: irmão, não existe nenhum homem sem chamado. Só tem dois tipos de pessoas: um homem que sabe que tem um chamado e vive por ele, e o homem que finge que ainda não ouviu o que Deus chamou para fazer. Toda pessoa na face da terra carrega um chamado de Deus, carrega propósitos que vão além de você. A questão é que você pode viver focando só aqui, ou você pode viver governando aqui, mas olhando para lá. Irmão, Paulo diz que se toda a nossa esperança for só para essa vida, de todos os homens nós somos os mais miseráveis. Pastor, você não acha que está sendo duro demais? Não, irmão, eu estou aqui como um pai gritando para o seu filho, dizendo: ei, existe mais, para de se contentar com o raso. Existe mais para você, existe mais para os seus filhos, existe mais para a tua casa, existe mais para o teu negócio. Você crê nisso de verdade? Existe mais, irmão, existe mais. Então olha que louco, alguém que viveu algo como um prêmio Nobel, que é o ápice da expectativa de muitas pessoas em vários segmentos, falou: eu abriria a mão de tudo isso para poder viver só aquela noite de novo. Na hora eu me lembrei da palavra, irmão, é melhor 1 hora na presença dele, irmão, é melhor 15 minutos na presença dele do que uma vida inteira fora. Aquela mulher entendeu com uma experiência o poder da presença de Deus e a glória que é poder fazer parte do corpo de Cristo. Você sabe por que ela achou incrível fechar os olhos e ouvir a igreja cantando todo mundo junto? Porque ali ela se sentiu parte do corpo. É por isso que eu amo, em vários momentos eu peço para a bateria secar e eu jogo para a igreja, porque quando a gente canta junto, se você fechar os seus olhos, a sua voz não está mais alta ou mais baixa do que ninguém, você nem consegue discernir o que você está cantando, porque todos se tornaram um. O problema, irmão, é que com o tipo de evangelho que tem sido pregado, a gente vem para receber algo de Deus para a nossa jornada, mas a gente esquece que essa jornada é um revezamento. A gente tem que carregar algo e liberar para o nosso irmão. A gente vem aqui para receber, mas também para liberar. Essa é a multiforme graça, essa é a edificação mútua do corpo. Você está comigo? A gente tem que ter esse entendimento, irmão. A igreja não é um coletivo de eu. O que eu quero é o que você quer, o que você quer, o que você quer. Aí junta tudo e vira igreja. Isso não é igreja. A igreja é um singular de nós. É um corpo que representa cada um de nós. Porque para esse corpo Deus tem sonhos que se conectam. O sonho que Deus tem para o meu ministério tem que alegrar o teu coração e o teu ministério. O sonho que Deus tem para o teu ministério tem que alegrar o meu coração e o meu ministério. E quando a igreja cresce, o corpo cresce, o reino avança, todo mundo ganha. Na verdade, só tem um que perde. O único que perde com o avanço do reino de Deus é o inferno.
Mas a palavra garante que as portas do inferno não prevalecerão. Então, quanto mais a gente avançar, mais de Deus a gente vai ter. Quanto mais a gente avançar, mais em Deus a gente vai viver. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu fui para o Brasil com um sonho, cruzadas. Deus vai usar príncipes para pagar a conta. A gente vai fazer aberto e ninguém mais vai poder falar, não dá para fazer. Não, dá para fazer, irmão. Os caras estão fazendo. Como que vocês fizeram, irmão? A visão é de Deus, Deus paga a conta. A visão é de Deus, Deus mantém e sustenta. A visão é de Deus, a provisão não vai faltar. Você está comigo? A gente está com o projeto de combate à ansiedade e depressão. O aplicativo está saindo nas próximas semanas. Coisas sobrenaturais acontecendo. Aí eu comecei a sonhar algo a mais. Irmão, quanto mais você está disponível para Deus, você tem que tomar cuidado, porque isso é um ciclo. Ele fala, você está disponível mesmo? Estou. Certeza? Certeza. Então tá. Olha isso aqui. Todo homem que sonha algo de Deus é levado por Deus para entender o que Ele tem para você no futuro, e você volta para o presente para construir com Ele esse caminho. Noé recebeu uma visão de Deus, falava a respeito do futuro, só que Noé volta para o presente e começa a construir uma arca para quando a visão de futuro se tornar presente, ele esteja pronto para viver. Irmão, não comece a construir a sua arca quando as gotas de chuva começarem a cair, não dá mais tempo. Você está comigo? Olha para mim. José recebe um sonho de Deus, fala a respeito de futuro, então ele volta para o presente e enfrenta cárcere, vergonha, esquecimento, humilhação, cadeias, até que chega um momento em que o futuro que Deus mostrou para ele se torna presente, ele está pronto para governar. Deus já te mostrou uma visão de futuro, irmão. Para de fingir que o que você tem para viver com Ele é só o que você está vivendo hoje. Vai muito além de morar na Flórida, de comprar um carro, de ter uma boa casa. Essas coisas nos serão acrescentadas, mas existe mais. Eu estou sonhando agora com algo em Moçambique. Já comecei a ver um terreno para a gente comprar e eu estou querendo muito construir algo lá. E aí um amigo falou, cara, por que ao invés de um orfanato você não faz um hospital? Aí a minha primeira resposta, eu falei, mano, tá maluco, um hospital? Ele falou, mano, tá maluco, olha o que Deus está fazendo. O que é um hospital para Deus? Eu falei, quer saber? Tá aí, um hospital. Aí eu liguei para um amigo meu que tem um projeto lá, eu falei, irmão, quero montar um hospital em Moçambique, me ajuda com o terreno. Irmão, olha para mim, a história que você vai viver com Deus, quem vai definir os limites não é Ele, é você. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você crê que pode viver? Creio. Senhor, então seja feita a sua vontade, não a minha. Você crê que eu posso chegar lá? Creio. Então você vai lá. Você define os seus limites, irmão. Se você está satisfeito com a salvação e a sua casa bem, você vai ser salvo e sua casa vai estar bem. Se você estiver satisfeito com a sua casa bem, a salvação e outras famílias sendo tocadas, a sua casa vai ser salva, você vai estar bem, outras famílias vão ser tocadas. Você está satisfeito com a sua família bem, a sua casa bem, outras famílias sendo tocadas e nações que você não pisou sendo tocadas, então assim vai ser feito. Você define os seus limites. Sabe o que é interessante? 10% da igreja celebra isso. Por quê? Porque é difícil o nosso entendimento acessar algo que de forma natural a gente não consegue. A Bíblia diz que o homem natural discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Pastor, você está falando isso não queima em mim. O que pode ser, irmão? Pode ser um monte de coisa, mas uma das principais é que talvez você ainda não tenha nascido de Deus. Muita gente está frustrada porque quer viver os sonhos de Deus sem ter nascido de Deus. Quer usufruir dos frutos do Espírito sem ter nascido do Espírito. Quer viver a promessa que Deus tem para os filhos sem ter se tornado ainda filho. A promessa de Deus para os seus filhos, Ele não dá para ninguém além dos seus filhos. A única coisa que você precisa para dar acesso às suas promessas é a filiação. Você é filho, então todo o reino está disponível. Autoridade, unção, provisão, cuidado, proteção. Você está comigo? De verdade? Levanta suas mãos em nome de Jesus. Quanto tempo eu tenho? Jesus, coloque aí que eu estou sem referência. Levanta suas mãos. Pai, nós declaramos em nome de Jesus uma ativação nesses dias sobrenatural. Eu sei que essa palavra não é só para esse culto, eu sei que essa palavra é para um tempo. E eu te peço em nome de Jesus, cada família aqui, Jesus, do sul da Flórida, cada família nesse auditório, cada voluntário, cada líder, cada pastor, apóstolo, mestre, Jesus, cada família conectada ao redor das nações, já somos mais de 7.000 famílias conectadas. Jesus, eu creio que existe um tempo de convocação sobrenatural, e aqueles que corresponderem a esse chamado vão viver coisas que
nem sabiam que existia. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos dá clareza, nos dá a visão além do normal. Jesus, nos dá ousadia, Pai, nos dá ideias dos céus, projetos dos céus, visões dos céus. Jesus, nos leva a lugares altos. Pai, faz algo novo no nosso meio. Desperta homens que estão cansados, distraídos, que estão talvez esquecidos daquilo que o Senhor já falou com eles. Quantos pastores adormecidos nesse tempo, quantos profetas adormecidos nesse tempo, Deus, quantos apóstolos adormecidos nesse tempo, Jesus, quantos mestres adormecidos. Nós declaramos em nome de Jesus que o gigante acordou. Um tempo de despertamento sobre a igreja, um tempo de despertamento sobrenatural. Essa é a nossa oração, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus olhos abertos, correntes sendo quebradas, mordaças saindo das nossas bocas. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, uma igreja gloriosa e triunfante, vivendo algo novo nesses dias. Os nossos filhos não serão saqueados dos seus destinos proféticos. Deus, os nossos filhos não serão rasos na fé, ou na profundidade, ou na expectativa pelo novo de Deus. Os nossos filhos queimarão mais, caminharão mais do que a gente caminhou. Os nossos filhos são a esperança da igreja. Os nossos filhos são um canal da Tua glória para esse tempo, Pai. Ativa crianças, Jesus, ativa crianças. Derrama o Teu Espírito sobre os nossos filhos. Derrama o Teu Espírito sobre a nossa casa. Faz algo novo em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. Você pode celebrar no seu lugar. Você pode, pelo amor de Deus, irmão, reagir àquilo que Deus está fazendo aqui. Eu lembro que eu li algo uma vez no livro de um pastor americano. E ele pegou uma chave que mudou a história dele. Quantos querem ouvir? Diga amém. Você está comigo ainda? Ele diz que um dia ele aprendeu que é uma responsabilidade dele perceber a grandeza quando ela está próxima. Ele teve uma experiência que ele não conseguiu discernir algo grande que alguém carregava na sala, e quando aquela pessoa entrou, ele não usufruiu daquilo, e tempos depois ele entendeu que Deus havia promovido aquela conexão, mas ele não tinha entendido. E aí ele diz algo nesse livro, ele diz: precisamos reconhecer a grandeza quando estamos diante dela. Fala para quem está do seu lado, irmão, me ajuda a pregar. Fala: você precisa reconhecer a grandeza quando está diante dela. E é interessante porque isso acontece todos os dias, e aconteceu até com o próprio Jesus. Não é tão óbvio assim reconhecer a grandeza, irmão, mas os frutos de quem reconheceu ficam óbvios ao longo do tempo. A gente vê isso até no próprio sacrifício de Jesus. Tinham dois homens, um do seu lado esquerdo e um do seu lado direito. Um deles zombou de Jesus, estava enfrentando a mesma sentença que Jesus, mas por não entender quem estava do lado dele, teve um destino diferente de Jesus. Mas do outro lado estava alguém que entendeu que a grandeza estava diante dele, e o pedido dele foi: ei, lembra de mim quando entrar no teu reino. Você percebe, irmão? Pega isso em nome de Jesus. O momento dele era o mesmo, mas o destino dele mudou por causa do posicionamento. Eu estou do lado do autor da vida, cara. Se ele lembrar de mim, o meu destino vai ser diferente. Eu vou falar de novo, olha para mim, não se distraia. Aquele homem entendeu que ele estava do lado da resposta que ele precisava para mudar a sua história. Irmão, você pode estar no meio da multidão, Jesus pode estar passando do teu lado. Isso não é uma garantia de que você está usufruindo daquilo que ele carrega. Milhares de pessoas cercavam Jesus, pressionavam Jesus, mas só uma mulher tirou virtude dele. Igreja, olha para mim. O maior risco que a gente corre é achar que está queimando, quando na verdade o que a gente está sentindo é só o calor de quem está perto. Estar numa igreja não te torna cristão. Estar numa igreja não te torna filho de Deus. Estar no movimento de Deus não significa que você está se movendo com Deus. Estar numa multidão que caminha atrás de Jesus não significa que você está acessando tudo que Ele tem. Quantas pessoas foram só como espectadores para ver o que Jesus fazia? A Bíblia diz que quando ele começa a trazer o sermão do monte, a multidão vai se dispersando. Os discípulos começam a ficar preocupados, porque até aquele momento eles acreditavam que o número de seguidores ainda estava ligado a uma aprovação de Deus. Então eles falam: Jesus, o seu discurso é duro demais, não há quem possa ouvir. E a pergunta de Jesus libera uma resposta de Pedro que mudou a história da igreja. Jesus fala: ei, Pedro, por acaso vocês querem ir com eles também? Aí Pedro responde: Senhor,
para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, tem gente que está no movimento só porque quer ver a pirotecnia do milagre. Tem gente que está no movimento só porque quer ver a euforia. Mas o mover de Deus não se resume ao arrepio que a gente sente quando está no meio de uma multidão. O mover de Deus se resume à liberação de vida eterna quando a gente faz parte do corpo. Escravos se tornando filhos, irmão. Eu fui participar de um podcast com o Paulo Vieira essa semana lá em São Paulo. E aí ele falou: pastor, fala um pouco sobre posicionamento. Eu falei: irmão, o que me preocupa é que tem gente que ainda acha que o crescimento de número da igreja está associado ao crescimento do reino de Deus. O fato da igreja estar se tornando grande não significa que o reino está sendo ocupado. Ele falou: fala um pouco mais sobre isso. Eu falei: Paulo, vamos ser sinceros, nem todo mundo que vem à frente se converte, porque caminhar com Jesus não é só o primeiro passo, é o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. Se negar a si mesmo não é só quando eu estou numa semana que eu preciso que Deus faça algo, é quando eu entendo que não faz mais sentido viver a minha vida, porque agora eu vivo a vida de Deus. Eu não quero mais viver os meus sonhos, agora eu quero viver os sonhos de Deus. Eu quero viver mais a minha estratégia, agora eu quero viver os planos de Deus. Você está comigo? Diga amém. Eu preciso terminar. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Se 10 pastores adormecidos no meio dessa multidão de 7.000 pessoas acordarem nesses dias, para mim já estou feliz. Apóstolos, evangelistas, mestres, irmão, Deus está nos chamando para fazer história com Ele. Irmão, olha para mim. Se Deus não puder contar com você, Ele vai levantar outro para fazer história com Ele. Olha para mim. Se Deus não puder contar com você, Ele vai usar outro para fazer história com Ele. Olha o que diz a Bíblia em Esther 4,14. Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Irmão, em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é: se você ficar calado, o socorro de Deus para essa geração vai vir através de outro. Mas Deus não vai deixar de socorrer aqueles que Ele ama. Você que não vai fazer parte dessa história. Eu vou trazer mais atual. O que Deus está dizendo para algum de nós aqui é: filho, se você não entender o chamado que tem, Deus vai usar outros, vai fluir através de outros, mas Ele não vai deixar de gerar o que Ele tem para essa geração. A sua casa é que não vai fazer parte desse alistamento. Vocês lembram de uma visão que eu tive um tempo atrás? Eu compartilhei algumas semanas atrás. Eu via o Senhor chamando famílias pelo nome, e quando Ele chamava a minha família, eu estava como se fosse com uma patente no início da fila, e eu dizia: família Fernandes, está aqui, Senhor, apostos. E aí Ele continuava a listagem: família tal, família tal, família tal, família tal. Irmão, eu acredito de verdade que Deus está chamando homens e mulheres para construírem uma história com Ele. Eu acredito de verdade que aquilo que Deus chamou a gente para viver nesse tempo, se Ele não puder contar com a gente, Ele vai contar com outros, mas Ele não vai deixar de fazer aquilo que Ele deseja fazer nesses dias. Você está comigo? Diga amém. E olha que glorioso, no final ainda vem essa pergunta dizendo: quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou na posição que te colocou. Olha para mim, irmão, isso aqui é muito forte. Quem sabe não foi por um tempo como esse que o Senhor te colocou na posição que Ele te colocou. A sua patente foi dada por alguém superior, irmão. Toda pessoa que recebe uma nova patente continua tendo alguém superior falando acima de si. A gente tem que entender que novas patentes que Deus nos dá fazem a gente estar num nível mais alto do que estava, mas continua tendo alguém acima de nós. Você pode estar com um general, marechal, com quem for, mas quando ele entra num ambiente que tem uma patente superior, ele sempre vai prestar continência. Por quê? Porque ele é grande em relação ao que ele já foi, mas ainda tem alguém maior que ele. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu não acredito, irmão, que Deus pegou alguém como eu, com uma história como a minha, com a improbabilidade como a minha, alguém que não fala a língua da nação, alguém que não tinha liberação de documento para ser alguém
como é que fala? Permanente na nação. Para viver o que eu estou vivendo, se não fosse por um chamado de Deus. Então quando Deus me coloca numa posição, eu olho para 3 anos atrás e eu olho para o que Deus está fazendo hoje, eu preciso entender, irmão. André, foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou na posição que você está. Se você não usurpar a nação, eu te dou das nações. Se você não enriquecer com o que eu estou te dando para dar para outros, eu vou te enriquecer e vou trazer riquezas dos ímpios. Irmão, da mão do ímpio ele retira riquezas que vão sustentar a sua igreja. Você crê nisso de verdade? Eu vou finalizar aqui. Interessante isso. A última chave que eu quero compartilhar é que a gente ama a igreja, a gente se move como igreja, a gente entra nesses perrengues de multiplicar a igreja, de abrir novos campos, de fazer o que a gente faz. Não é porque a gente acha isso confortável, mas é porque a gente entendeu um princípio: não pode parar na gente. Fala para quem está do seu lado: não pode parar em você. Fala para quem está do outro lado: irmão, não pode parar em você. Sabe o que é interessante na história de Jesus? Tem um dos momentos mais simbólicos da história de Jesus, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Você está comigo ainda? E a gente sempre leva em consideração e é impactado pela humildade de Jesus, mas a gente esquece de um outro detalhe dessa história. Olha para mim. O que tem de tão impactante não é só o fato de Jesus ter sido tão humilde, mas é o fato dos discípulos até aquele momento ainda não terem entendido nada. Jesus só se colocou como o mais baixo de todos eles para limpar os pés, porque nenhum deles havia tomado a atitude de fazer isso primeiro. Irmão, olha para mim. Naquela época, você andava por muitos lugares e os seus pés ficavam sujos de terra, com suor, aquilo se tornava lama. Então quando você chegava em algum lugar, o servo na posição mais baixa, ele vinha com uma toalha na cintura, ele lavava os seus pés, secava os seus pés e você podia entrar naquele ambiente. Quando Jesus chega ao ponto de fazer isso, é porque provavelmente por algum tempo ele esperou que alguém fizesse e ninguém fez. Então ele se posiciona para ensinar o caminho. E aí quando alguém percebe, como Pedro, por exemplo, e fala: não faça isso, ele fala: se eu não fizer, você não tem parte comigo. Jesus então não molha só meus pés, mas também a minha cabeça e as minhas mãos. Irmão, o mestre fez o que fez porque ninguém tinha entendido ainda a posição que ele esperava que eles estivessem. Eu estou aqui nessa manhã só para liberar algo sobre você. Jesus já nos ensinou o caminho. A pergunta é: o que falta para a gente começar a caminhar nos sonhos de Deus? Jesus já mostrou o que Ele tem para você, coisas maiores do que as que eu fiz, obras maiores do que as que eu realizei. O que falta para a gente sair de um lugar de espectador e começar a se tornar canal da manifestação da glória de Deus? A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu vou finalizar e eu vou fazer um apelo para a salvação, mas eu queria também trazer alguns sonhos e promessas para fora nessa manhã. Eu queria te fazer esse convite. Quais são os sonhos que o Senhor te confiou em algum momento da tua jornada? O que você está esperando para colocar isso para fora? O que Deus te mostrou? Irmão, nosso seminário teológico começou com 80 pessoas, a gente deve ter pouco menos de 20. Por que tantos param? Porque a gente tem euforia para começar, mas é o tempo que prova a nossa real motivação. Eu estou cansado demais, Jesus também estava, Ele carregou a própria cruz. Eu estou enfrentando desafios, Jesus também enfrentou, a angústia que Ele enfrentou era mortal, irmão, saía sangue dos poros dele. Eu estou enfrentando tempos difíceis, Jesus também enfrentou, nasceu num lugar emprestado e foi sepultado num lugar emprestado, mas se cumpriu nele o que Deus disse que cumpriria. Irmão, nenhuma das nossas mazelas ou dificuldades é uma desculpa para a gente não viver o nosso propósito eterno. A Bíblia diz que tudo que a gente enfrenta é transitório, é temporário, é passageiro, mas estão gerando para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.